Já falou com a pessoa que está do seu lado aí, dá um oi para ela, declara assim, feliz ano novo. Agora fala para ela ouvir de verdade, vai, fala assim, feliz ano novo. Glória a Deus, feliz ano novo para você, um ano 2022 extraordinário, abençoado, próspero, cheio de saúde, cheio de paz, desfrutando de toda a bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor. Eu declaro que vai ser o melhor ano da sua vida em nome de Jesus. Vou falar mais uma vez para você acreditar, vai ser o melhor ano da sua vida em nome de Jesus. Amém, eu creio nisso, pega isso em nome de Jesus. Aleluia, com pandemia, sem pandemia, meu irmão, você vai avançar, prosperar em nome de Jesus. Aleluia. 2021 foi o melhor ano da minha vida. 2022 vai ser melhor ainda. E assim vem sendo. Aleluia, glória a Deus. Está pronto para receber a palavra de Deus? Primeiro culto do ano. E eu tenho certeza que nós vamos provar de grandes coisas esse ano como igreja. Eu declaro que, assim como as coisas fluem aqui na igreja, assim como flui na nossa vida, na vida da liderança, isso atinge você também. Amém? Sua igreja prosperando é você prosperando também. Amém, querido? Você não está aqui apenas para assistir um culto, para ser participante de um culto. Se o Senhor te plantou nessa igreja, se o Senhor te plantou nessa visão, há um propósito para que você frutifique nesse lugar. Amém? O propósito de Deus, a proposta de Deus nunca foi que você apenas assistisse a um culto, mas que você criasse raízes em um lugar e desse frutos nesse lugar. Amém? Então, se você é da igreja Verbo da Vida aqui, se você escolheu essa igreja para congregar, se você escolheu essa igreja para crescer espiritualmente, meu irmão, se prepare para dar fruto. Porque Deus tem a expectativa que você dê frutos, amém, no lugar que você foi plantado. Deus não quer que você esteja na igreja só dando trabalho para os pastores, para a liderança, mas que você frutifique, amém, que você seja um braço, que você seja uma ponte, que você seja aquele que constrói, e não aquele que destrói. Obrigado pela sua alegria. Mas o que eu percebo que muitas vezes, pessoas elas começam servindo ao Senhor, com entusiasmo, com alegria, né? Elas chegam na igreja e elas conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, e elas começam a viver para Deus, né? E eu posso ver crentes novos convertidos e pessoas que começam a servir ao Senhor com animação, empolgação, entusiasmo, né? Elas escutam a palavra como se fosse a melhor notícia da vida delas, né? Elas estão com expectativa para receber a palavra de Deus, elas estão animadas com tudo aquilo que tem acontecido, mas vai passando o tempo, né? E algumas pessoas começam a ficar entediadas com a igreja, com a sua vida espiritual. E o tema da mensagem de hoje, vou começar o ano com uma mensagem um pouco dura, mas que vai trazer crescimento para você. Amém. O tema da mensagem de hoje é monotonia espiritual. Às vezes você está entediado. Você está vindo nos cultos, mas está entediado. Sabe aquele primeiro amor? Sabe, quem aqui é casado? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, anima o pessoal que está solteiro, pelo amor de Deus. Casar é maravilhoso, não é verdade? É maravilhoso, casamento é uma benção. Mas, quando estava lá no namoro, quando vocês estavam se conhecendo, você estava entusiasmado, sim ou não? Sim. Quando a gente fala do primeiro amor, mas um casamento, para ele ser bem sucedido, você precisa reacender a chama todo dia, não é verdade? Amém? Porque muitos casamentos, eles fracassam. Porque está faltando resgatar coisas que tinham lá no começo, que se perdeu no meio da caminhada. E às vezes as pessoas falam assim, voltar ao primeiro amor na igreja, o primeiro amor no Evangelho. E sabe que às vezes a gente falta para nós hoje voltar ao que a gente já foi um dia. Um dia a gente já foi fervoroso na igreja, um dia a gente já serviu ao Senhor com alegria, um dia a gente já foi animado com a palavra, um dia a gente sentou na cadeira e recebeu a palavra como se fosse a primeira vez. Mas por algum motivo, a gente ficou entediado.
Às vezes a nossa vida espiritual, não estou falando só nos cultos aqui na igreja, mas a sua vida espiritual está entediada. Você não tem ânimo mais para orar, você não tem ânimo mais para ler a palavra de Deus, você não tem ânimo mais para orar em outras línguas. Parece que se tornou comum aquilo que não é comum. O Evangelho não é comum. O Evangelho é poder de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é poder dele para a nossa vida. A gente não pode viver uma vida espiritual entediada. Eu quero ajudar você essa noite a tirar essa raiz de monotonia espiritual. Mas tem uma razão principal ou primordial que pessoas ficam entediadas espiritualmente, e ela é muito simples. O conhecimento da palavra de Deus, sem a prática, sem a aplicação, ela se torna monótono e insatisfatório. Isso é inevitável. Se você apenas conhece a palavra de Deus e não pratica, a sua vida espiritual vai ficar monótona. Vai ficar sem graça, sem sabor, sem sal. Se tudo que você fizer no ano de 2022 é continuar sentado, ouvindo a palavra de Deus e nunca colocar em prática na sua vida, vai chegar um ponto que você ouviu tanto e vai ficar cansado de ouvir. A única forma de você sair da monotonia espiritual, de você acender a chama que está aí, só a brasa, só a brasinha quase apagando, a única forma de você acender isso é praticando a palavra de Deus. Porque você vai sair, ouvindo a palavra de Deus, mas se você não colocar em prática, você vai ficar um crente sem sabor. Você está aqui? Você me ama ainda? Em vez de ter expectativa acerca do que pode receber do Senhor, você vai pensar, mais um culto, é mais uma pregação. Você pode colocar a sua expectativa na pessoa que está ministrando. Mas, o problema nunca está com a palavra. Amém? A palavra, ela é o fundamento para uma ação. A palavra é o fundamento. Mas se eu não ajo à altura da palavra, eu vou ser um ouvinte negligente. Eu vou ouvir e não vou sair do lugar. É só conhecimento. Mas Deus quer tirar você do conhecimento para a implementação. Guarda isso, a palavra é o fundamento para a ação. A ação sou eu e você. A decisão está comigo e com você. Ou eu vou ser um eterno ouvinte da palavra, ou eu vou ser um operoso praticante da palavra de Deus. E eu quero tirar você dessa posição, se você está nela. Se você não está, eu quero animar você ainda mais a, no ano de 2022, ser um operoso praticante da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Você precisa agir à altura daquilo que você está ouvindo. Eu pergunto para você, não precisa responder, mas quanto tempo de crente você tem? Se você pudesse fazer um cálculo aí de quantas ministrações você já ouviu na sua vida. Verdade? Porque conhecimento tem muito, gente. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia. Você tem livros maravilhosos que você pode se alimentar, né? Hoje em dia, todo tipo de conteúdo está disponível para você. Você não tem desculpa. Até se você não puder vir no culto, na sua igreja, você pode assistir lá no canal no YouTube o culto e se alimentar da palavra de Deus. Você está aqui? Amém. Aleluia. Um bom termômetro para saber se você está entediado. E isso não acho que fulano deveria estar aqui. Não, essa palavra é para você. Amém? Todos nós precisamos dessa palavra. Amém, gente? Fala, essa palavra é para mim. Todos nós precisamos. Mas um bom termômetro é, se você ouvir a mesma palavra
Vamos supor que eu prego aqui dia 2, e dia 30 de janeiro eu prego a mesma palavra. Você vai questionar, nossa, a mesma palavra? Ou você vai pensar assim, rapaz, se o pastor está pregando essa palavra aí, eu vou receber tudo que tem para ser dito. Eu vou receber de Deus. Você está aqui? Me ama. Você provavelmente, alguém que está entediado espiritualmente, provavelmente, ela está querendo ouvir coisa nova. E muitos estão pulando de igreja em igreja, procurando outro pastor, outro tipo de pregação, mas elas precisam entender que quem está entediado é ela. O problema não é a palavra, o problema não é o pastor, o problema é ela. O problema não é você, em nome de Jesus. Porque você não está entediado espiritualmente. Aqui é vacina, amém? Mas para que isso não pegue você, meu irmão, monitora o seu coração. Aleluia. Eu não vou faltar um culto na minha igreja porque um pregador famoso vai pregar em outra igreja. Você está aqui? Eu não vou admirar mais um pastor famoso que prega no YouTube do que a mensagem de domingo à noite na minha igreja. Porque se eu estou conectado na minha igreja, eu preciso dar fruto lá, eu preciso abraçar o que está acontecendo aqui. Amém, irmão? Aleluia. Você crê que essa igreja foi plantada por Deus nessa cidade? Você acredita que eu sou um homem de Deus? Esperava um amém mais forte agora. Você acredita que eu sou um homem de Deus? Que a liderança dessa igreja são pessoas chamadas por Deus? O que está acontecendo nessa igreja só pode ser Deus, meu irmão. Deus está aqui. Aleluia. Então você deve vir para a igreja, não para mais um culto. Eu vou lá cumprir meu checklist gospel, meu checklist com Deus, não. Você tem que vir aqui, meu irmão, sedento pela palavra de Deus. Sabe, meu irmão, você tem que anotar mesmo a palavra. Você tem que ouvir, você tem que falar, o que eu posso praticar nisso aí? Amanhã é segunda-feira, dia 3 de janeiro, começa o ano, muitos aqui já voltam ao trabalho. É o dia de você praticar aquilo que você tem ouvido, meu irmão. A gente escuta sobre fé, a gente escuta sobre tanta coisa aqui na igreja, mas quando o problema chega, quando a dificuldade chega, quando uma situação está montada para você praticar aquilo que ouviu, você está só no conhecimento. Aleluia. Declare comigo assim: eu sou praticante da palavra de Deus. Se você colocar sua força para praticar toda semana aquilo que você escuta na sua igreja, você não vai ter tempo nem para ficar entediado. Amém, meu irmão? Sabe, muitos têm perdido o fervor. Já não é mais interessante ler a Bíblia, já não é mais interessante ter um tempo de oração, já não é mais interessante ler um livro. Você precisa dessas coisas. Amém, você precisa disso. Um carro não anda com um tanque vazio. Tem que ter gasolina. Gasolina para o crente, meu irmão, é palavra, oração no Espírito. Muitos estão cansados e sobrecarregados. Jesus falou assim: você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Troca comigo o seu jugo, o seu fardo. O meu jugo é leve, o seu está pesado, o meu é leve. Jesus está chamando, não é você que chama Jesus. Jesus está falando: vinde a mim, você quem vem. Vinde a mim. Tempo de oração. Tempo de meditar na palavra de Deus. Tempo de orar em outras línguas. Quando foi a última vez que você orou em outras línguas?
Oração no Espírito. Está sobrecarregado, está cansado? Vinde a mim. Ou seja, fica tempo em comunhão com o Espírito Santo. Desfrutando da presença do Senhor. O Espírito Santo está dentro de você, Deus está dentro de você. Mas isso não significa dizer, meu irmão, que você não precisa de um tempo para dedicar ao seu crescimento espiritual. Amém, gente? Porque muitas vezes nós como crentes, nós estamos satisfeitos com um culto pela semana. Você está, muitas vezes, o crente está alimentando a carne dele o dia inteiro, todo dia na semana. E acha que com um lanche, uma refeição no domingo vai sustentar ele a semana toda. Quem está aqui? Você está a semana toda lá no Instagram, botando um monte de lixo para dentro. Um monte de notícia ruim. Um monte de coisa ruim. Aí você não lê a Bíblia. Você não ora. Você não busca intimidade com o Espírito Santo. Está só colocando lixo. Aí domingo à noite aqui, 40 minutos de mensagem, resolveu a sua vida. É assim? Não. Você tem que chegar aqui já fervoroso, cheio. E o mínimo, com expectativa. Para receber a palavra de Deus. Eu vou praticar isso aí. Segunda-feira não vai ser mais uma segunda-feira, não vai ser mais um dia, vai ser um dia que eu tenho para praticar a palavra de Deus. Meu irmão, começa o seu dia com 5 minutos de oração e um capítulo da Bíblia. Vou falar mais uma vez. Eu falo em todas as turmas do discipulado aqui. Pastor, como começar? Começa com 5 minutos de oração, todos os dias. Um capítulo da Bíblia. Por onde começa? Começa pelo Novo Testamento. Mais fácil para você entender. Passa no Verbo Shop, tem um monte de livro lá para te abençoar. Pega um livro, lê um capítulo, que seja uma página por dia, mas faz alguma coisa. Sai dessa monotonia. Eu não posso fazer você crescer espiritualmente, meu irmão, com uma mensagem de 40 minutos. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para completar o tanque. Chamado por Deus para te instruir. Mas sozinho não, você precisa fazer a sua parte, meu irmão. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus. Não espera Deus. Deus vai fazer o meu 2022 o melhor ano da minha vida. Ok, Ele está querendo fazer mesmo. Ele quer fazer. Agora o que você está disposto a fazer? Aquilo que Deus tem falado para você largar há tanto tempo. O que a Bíblia tem instruído para você fazer há tanto tempo e você tem negligenciado. Tem feito ouvido de mercador. Entra por aqui, sai por aqui. Ouve e nunca coloca em prática. Quer resultados diferentes? Faça algo diferente. Faz algo diferente. Faz algo diferente em nome de Jesus, meu irmão. Eu quero 2022 ser o ano mais intenso da minha vida. Menos trabalho, mais resultado. Mais leve, menos sobrecarregado. Mais assertivo, mais resultado. Pega isso em nome de Jesus. Como vai ser assim? Ouvindo a palavra, praticando a palavra, ouvindo o Espírito, orando em outras línguas. Aleluia. Vê se teu dia não começa diferente. Acorda cedo. Ora ao Senhor, ora com entendimento, ora em outras línguas, lê um pouco da palavra de Deus. Todo dia. Antes do jornal da manhã, porque quando o jornal chegar com as notícias ruins, você já está cheio. Quando chegar a notícia ruim, na sua testa vai estar escrito assim: não há vagas. Não há vaga para pensamento de derrota, não há vaga para pensamento de escassez, não há vaga para doença, não há vaga, estou cheio da palavra. Amém. Aleluia. O crescimento, ele não vem pelo conhecimento, mas ele vem pela prática. O conhecimento, ele é importante, porque se você tiver o conhecimento errado, a prática vai ser errada, o resultado vai ser errado.
É igual você estar na academia fazendo um exercício. Se você estiver fazendo o exercício com a instrução errada, você pode danificar o seu corpo. Amém? Fazer de mau jeito, pressionar uma articulação, fazer algum exercício de mau jeito, pode machucar o seu corpo. Você precisa da instrução certa, do conhecimento certo. Mas ficar assistindo alguém ensinando você a fazer. Imagina você na sua casa assistindo um vídeo no YouTube de um personal trainer ensinando como treinar, como exercitar os músculos. E você sentado lá comendo pipoca e tomando guaraná. Quantos quilos você vai perder? Quantos músculos você vai ganhar? Nada. Mas você está cheio de conhecimento. Você está aprendendo como faz. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Mas não tem resultado nenhum. Por quê? O resultado só vem com a prática. Todo mundo aqui já estudou matemática um dia, não é verdade? Eu sou professor da Universidade Federal, ensino na área de computação, e eu sempre falo para meus alunos, olha, tudo que eu estou ensinando aqui parece simples, enquanto eu estou falando. Mas basta você sentar para fazer sozinho, que você trava. Quem aqui já estudou matemática um dia na vida? Não é assim? O professor está lá resolvendo aquela equação, né? Difícil. Não, é simples. Ok, legal, entendi, professor. Exercício da aula. Vamos lá, vamos praticar. Aí você coloca um exercício lá e bota os alunos para praticar. Como é mesmo isso aqui? Como é mesmo isso aqui? Não é verdade? Aí, a ciência não explica isso. Mas sabe como vem o aprendizado? Você tenta fazer. Aí vem alguma dúvida. Você volta para ver como faz. Alguém te instrui. Aí você tenta de novo. Aí você aprende. Uma vez que você aprende, não esquece mais. Uma vez que você aprende, pratica tanto, não esquece mais. É igual andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar 10 anos sem andar. Aprende pela prática. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas está faltando a prática. Só é possível saber se você aprendeu como? Na hora do teste. Não é verdade? A hora do teste. A hora da prova. Será que eu sei mesmo? Aquele que praticou. Aquele que adquiriu conhecimento. Mas cresceu pela prática. Vai provar do resultado. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 1, Paulo fala sobre crescimento. E eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina Paulo pregando aqui todos os dias, ou todos os domingos à noite, na nossa igreja, durante todo o ano 2022. Seria maravilhoso? Sim ou não? O apóstolo Paulo, imagina ele pregando aqui para a gente. Seria muito top, né? Com certeza a gente ia adquirir muito conhecimento, pregações maravilhosas, muitas instruções. Mas, em 1 Coríntios 3:1, Paulo fala assim, Paulo pregou várias vezes para a igreja de Corinto. E a gente vê a igreja de Corinto, igreja carnal. E Paulo fala em 1 Coríntios 3:1, diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo fala assim, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, crianças em Cristo, ou seja, pessoas que não amadureceram, pessoas que não cresceram.
Então você precisa entender uma coisa: há um crescimento espiritual que eu e você precisamos provar. Nós só vamos provar de coisas maiores se crescermos espiritualmente. O nosso espírito, ele é perfeito em natureza, porque Deus recriou o nosso espírito no novo nascimento. O Espírito de Deus veio morar dentro de nós. Nós temos a divina inspiração dentro de nós. O nosso espírito é recriado. Nós ouvimos Deus dentro de nós. O nosso espírito é perfeito em natureza, mas não plenamente amadurecido. Nós precisamos desenvolver, crescermos espiritualmente. Você está aqui? Em Hebreus capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz assim, olha, Hebreus 5, 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, coloca aí, produção, por favor. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Alimento sólido é para adulto. Crente precisa crescer. Crente precisa amadurecer. Como? Pela prática da palavra de Deus. Amém? Eu recebo leite, porque sou o quê? Criança. Alimento sólido para adulto. Como criança vira adulto. Paulo, nesse contexto, ele fala, olha, você precisa crescer. Como que cresce? Fala assim, pela prática. É um bebê espiritual porque não está praticando a palavra de Deus. Não é tempo de crente, viu, gente? 10 anos de crente, 20 anos de crente, isso não... Prática. Prática. Tem crente com 1 ano de crente, muito mais maduro do que gente com 10 anos aí. Criança, não cresceu ainda. Está aqui? Como que eu sei? Na hora do teste. Como que eu sei se alguém é maduro? Na hora do teste. Como que eu sei se alguém aprendeu? Na hora do teste. Precisamos crescer. Quando a gente nasce de novo, todo mundo aqui, quando nasceu de novo, é um bebê espiritual. Recebeu a natureza de Deus. Seu espírito é perfeito agora em essência. A natureza de Deus está lá. Você agora tem a divina inspiração dentro de você, uma nova criatura, mas é um bebê espiritual. Você precisa agora crescer, amadurecer. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e fique assim. É assim? Mas que também chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que você seja salvo e cresça espiritualmente. Isso me mostra um processo. Nascer de novo, crescer espiritualmente. É um processo. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu declaro você em nome de Jesus, crescendo como nunca em 2022. Amém? Experiência e prática. Como você ganha experiência, meu irmão? Pela prática. Não é assim quando a gente olha pessoas mais velhas do que nós? A gente fala que elas são mais experientes, por quê? Elas já viveram mais. Não é verdade? Como elas adquiriram a experiência? Pela vivência, pela prática. Porque já praticou mais coisas, já viveu mais coisas, já experimentou mais coisas. A gente cresce vivendo a palavra de Deus. Mas o interessante é que experiência não tem a ver com o tempo. Eu falo que experiência tem a ver com intensidade. Eu sempre dou esse exemplo aqui e vou continuar dando. Alguém que dirige um carro,
tem sua habilitação há 20 anos, mas em 20 anos dirigiu 2 vezes, tem mais experiência do que aquele que dirigiu. Tem 1 ano de carta, mas dirige todo dia. Quem tem mais experiência? É o tempo ou a intensidade? Não quero saber do seu tempo de crente, não. Quero saber da sua intensidade. Vamos lá, intensidade. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Tempo em oração em outras línguas. Orando no Senhor, orando em entendimento, lendo a palavra de Deus, vindo aos cultos, servindo na igreja. Meu irmão, não tem como não dar fruto. Aleluia. Conhecer é importante, porque não tem como praticar sem conhecer. Se conhecer errado, vai praticar errado. Conhecimento é importante, mas mais importante do que o conhecimento é a prática, é viver. Amém? Abre comigo lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Obrigado pelo seu fogo essa noite, estou gostando. Que mensagem para começar o ano, hein? Meu Deus, eu estou sendo abençoado. Eu quero praticar como nunca, quero viver intensamente 2022 como nunca na minha vida. E olha que eu vivo na igreja desde criança. Tiago 1,22 diz assim, todo mundo está lá? Produção, coloca aí por favor, Tiago capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve e não pratica está enganando quem? A si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, a palavra de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas o quê? Operoso praticante. Esse será o quê? O quê? Bem-aventurado no que realizar. Quer ter o ano 2022 abençoado? Próspero? Bem-aventurado em tudo que fizer. Ou seja, sucesso em tudo que fizer. Bem-aventurado em tudo que fizer vai dar certo. Quer saber o segredo? Operoso praticante. Praticando a palavra de Deus. Meu irmão, se você decidir praticar em 2022, tudo que você ouviu em 2021, aqui na igreja, não tem como, você vai explodir. Talvez você está lá por trás das malhadas, ninguém está te vendo. Mas você começar a praticar a palavra de Deus, domingo após domingo, dia após dia, recebendo as instruções, entrando no mover do Espírito, entrando no sopro do Espírito, nas direções que o Espírito Santo tem te dado. Meu irmão, você vai ver onde você vai chegar. Não tem como dar errado. Bem-aventurado no que realizar. Amém. Então, hoje à noite, eu e você, nós vamos tomar uma decisão. Amém? Em 2022, vamos tomar uma decisão. Isso vai requerer disciplina e crucificar a sua carne. Amém? É se encher da palavra de Deus e decidir andar à altura dela. Quem está pronto aqui? Vamos lá, eu sei que tem gente que ora aqui, tem gente de oração aqui, mas quem está pronto, eu vou fazer um desafio com você aqui. Você vai orar todos os dias, e vai ser a primeira coisa que você vai fazer no seu dia. Vamos lá, é para corajoso aqui, vai lá. Acordou,
você pode até olhar a hora no seu celular, mas antes de pegar e olhar seus feed das redes sociais, Instagram e tudo mais, WhatsApp, você vai orar. Quanto tempo? Pelo menos 5 minutos. Pelo menos 5 minutos. Pai, obrigado por esse dia. Coloca o teu dia. Não sei o que orar, pastor, estou sem assunto para falar com Deus. Agradece. Pede direção para o teu dia. Quer uma dica? Começa agradecendo, louvando a Ele. Pai, te adoro. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para a minha alegria, para o meu regozijo. Esse dia vai ser uma bênção, Pai. Eu tenho essa situação para resolver no trabalho, mas a Tua graça está sobre mim. Espírito Santo me conduz. Espírito Santo me dá a saída, para que eu possa tomar a melhor decisão. Em nome de Jesus, Pai, ora pela sua família. Estou te dando pauta aí. Ora pela sua vida financeira. Agradece a provisão chegando em nome de Jesus. Amém? Orou tudo, aí começa a orar em outras línguas. E depois, pega a tua Bíblia. Um capítulo. Se você fizer isso, eu te espero lá em dezembro. Nem em dezembro. Poucos dias você vai ver as coisas mudando na sua vida. Amém? Mas não é só ouvir. Você precisa o quê? Praticar. Amém? Aleluia. Tornai-vos, pois, praticantes. É interessante que... Alô? É interessante que a palavra no grego aqui, essa expressão somente ouvintes, pessoas apenas que ouvem a palavra, nesse versículo é a palavra grega, acroates. E essa palavra grega, no grego clássico, era usada para descrever pessoas que assistiam a aula como ouvintes, em vez de se matricularem para fazer o curso. Entendeu? Essa palavra, no grego clássico, era usada para pessoas que iam assistir a aula, interessadas no que estavam falando, mas não queriam se matricular nela. Em outras palavras, essas pessoas não frequentavam a aula a fim de fazerem o curso, de se formarem no curso. Elas estavam ali simplesmente para ouvir a palestra, pensar no que era ensinado e depois discutir isso com seus amigos. Elas não tinham interesse nenhum em aplicar aquilo que estavam ouvindo. Elas estavam ali porque haviam coisas interessantes sendo ditas, mas elas queriam estar em grupo, apenas ouvindo aquilo, depois falar sobre aquilo, mas não tinham interesse prático nenhum naquilo que estava sendo ensinado. Às vezes eles seguiam seus palestrantes favoritos, estou falando de história, tá, gente? Eles seguiam seus palestrantes favoritos de uma cidade para outra, para ouvi-los. Embora esses somente ouvintes, essa palavra traduzida no grego para somente ouvintes, não tivessem a intenção de aplicar nada do que eles ouviam, eles amavam obter novas informações. Aquilo parecia para eles parecerem instruídos, mais instruídos aos olhos de outros, mas nunca colocavam em prática. Então, se a gente fosse ler de novo esse mesmo trecho, nessa perspectiva, a gente poderia falar assim, Tiago 1:22. Não sejam como aqueles que frequentam as reuniões e ouvem as pregações com o único propósito de estar com a multidão, ou de recolher informações que os fazem parecer instruídos aos olhos dos outros. E a gente precisa perguntar para nós mesmos: como que a gente está aqui num culto, o nosso coração, para ouvir a palavra de Deus?
porque pode ser apenas um clube social. Você pode vir para a igreja, porque tem pessoas aqui, não tenho nada para fazer no domingo à noite, tenho amigos. Ah, porque eu vou servir lá. Ah, por que isso? Porque aquilo? Porque eu vou receber um conhecimento. Essas pessoas, que a Bíblia está falando aqui, não tinham interesse nenhum em praticar aquilo que eles estavam ouvindo. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Amém, gente? Quantos cultos nós ainda vamos participar? Quantas mensagens nós vamos ouvir? A questão é, eu quero ter mais conhecimento? Eu quero ir para a igreja para sair para jantar com os amigos depois? Quero ir lá porque eu gosto da música? Uma programação semanal? Ou eu estou lá para ouvir o que Deus tem para falar comigo? Ou eu estou lá para ouvir uma palavra que vai mudar a minha vida? Ou eu estou lá para ouvir uma palavra que na segunda-feira eu vou praticar ela, e eu vou ver ela mudando a minha vida? Ou a palavra muda a nossa vida, meu irmão, ou a gente está sendo apenas ouvintes, e não praticantes. Amém? Então eu quero fazer uma convocação para você, em 2022, pratique aquilo que você tem ouvido. Vou te dar alguns exemplos. Eu costumo dizer que, se você pegar um ano de ministrações na igreja, você tem uma dieta equilibrada. Amém? Eu tenho anotado no meu computador a data e a mensagem de cada culto que eu já preguei na minha vida, aqui na igreja. Está lá, dia tal, mensagem tal. E até das igrejas que eu preguei fora, data tal, mensagem tal. E se você olha, ao longo de um ano, vamos colocar um ano, eu como pastor dessa igreja, eu preciso zelar por uma dieta equilibrada. Amém? Você precisa ouvir sobre a graça de Deus, você precisa ouvir sobre fé, você precisa ouvir sobre fruto do Espírito, você precisa ouvir sobre a santificação, você precisa ouvir sobre o arrebatamento da igreja. Você pode ver que uma vez no ano, pelo menos, eu falo sobre o que vai ser da vida que há de vir. A igreja precisa saber disso. Amém? Sobre tantos assuntos que a Bíblia fala. Imagina se eu prego sobre fé todos os cultos, só sobre fé, fé, todos os cultos. Vai ser bênção? Claro que vai. Mas você precisa de outras coisas, sim ou não? Sim. E eu creio que quando a gente está conectado a uma igreja, a gente não vem para ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Amém? Mas o que a gente precisa ouvir. Por que não tem um pastor pregando hoje, agora à noite, para todas as igrejas do mundo, uma só palavra? Sabe por quê? Por que tem várias igrejas? Por que é isso? Sabe por quê? Porque Deus tem uma palavra específica para cada povo. Nós, como igreja, como comunidade, nós somos uma comunidade aqui, uma igreja. Amém? Temos necessidades, temos situações que estamos vivendo, um contexto local. Deus, Ele levanta ministros, pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos,
ministros, para regar a igreja, amém? Para edificar a igreja, de acordo com a necessidade da igreja, o que a igreja está precisando, não é o que eu quero ouvir. Eu posso ir no YouTube e ouvir o que eu quiser ouvir, mas aqui sentado aqui, você ouve, não é o que você quer ouvir, é o que Deus traz como um banquete para você. Então você tem que vir para o culto pensando, essa palavra é para mim. Se eu estou nessa igreja, se eu estou conectado a essa visão, essa palavra é para mim. Amém, gente? Glória a Deus. Existe uma dieta equilibrada aqui na igreja. Fica de pé no seu lugar. Deus não quer que você fique insensível. Não deixe que isso aconteça com você, ficar insensível. Ter uma vida espiritual monótona, insensível. Você pode vir à igreja regularmente, participar das reuniões, ler livros, ouvir mensagens no YouTube, ver muito, ouvir muito, mas se não fizer nada com isso, você vai ficar insensível. É inevitável. Mas aqueles que praticam a palavra, é impossível cair na monotonia. Sabe por quê? Você vê a palavra funcionando na sua vida. Quando você vê a palavra funcionando na sua vida, não tem como ficar insensível. Então Deus nos chama hoje para sair do conhecimento para a implementação. Vou falar mais uma vez, sair do conhecimento para a implementação. Que o seu 2022 seja um ano de praticar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Às vezes você vem para a igreja e ouve sobre fofoca. A Bíblia reprova esse tipo de comportamento. Aí durante a semana você vai ser tentado a isso, sabia disso? Aí você escuta sobre mentira. Durante a semana você vai ser tentado sobre isso. Crucificar a carne, concupiscências da carne, você vai ser tentado. Mas você conhece a Bíblia, você conhece os princípios, você conhece a palavra. Todo dia é dia de praticar a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai, te dou graças por essa palavra, Senhor. Não queremos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Queremos praticar a Tua palavra, Senhor. Não queremos estar cheios do conhecimento apenas, mas queremos praticar aquilo que temos ouvido. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada membro dessa igreja, Pai, eu declaro em nome de Jesus, eles sendo despertados para uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida, Pai, que vai os levar a ser cheio da palavra, cheio do Espírito, e praticar aquilo que tem sido ensinado, Pai, aquilo que eles têm recebido como instrução. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor fala comigo, Pai, para trazer uma mensagem, eu creio, Pai, que é o Senhor trazendo um sopro, o Senhor trazendo a direção, Pai, para tantas famílias aqui.
E eu declaro em nome de Jesus, 2022, sendo um ano de virada, Pai. Sendo um ano de virada em nome de Jesus. Saindo do conhecimento para a implementação. Teu povo já ouviu falar tanto sobre prosperidade, sobre fé, sobre santidade. Mas eu declaro em nome de Jesus, 2022, sendo um ano da implementação, Pai. O ano da frutificação. O ano dos resultados em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, frutificação. 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 Eu declaro, Pai, resultados chegando. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Levanta tua mão para o céu. Se consagra ao Senhor nesse momento. Se consagra a Ele. É você e Deus. Você conhece a sua rotina, as suas prioridades. É você e Deus agora.